Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula nossa, mais uma mentoria nossa ao vivo aqui pelo Zoom. E nessa mentoria de hoje eu quero propor um debate, eu quero propor uma conversa coletiva aqui com todos para a gente poder discorrer sobre um assunto importante, um tema relevante que eu acredito que é útil para todos, tanto no sentido pessoal, do uso pessoal, para você utilizar isso na sua vida, tanto quanto para quem trabalha com atendimentos, para quem transforma a vida, seja com PNL, com coach, com terapias ou outras abordagens, outras metodologias. Eu acredito que esse tema aqui será de extrema valia, pois esse debate vai promover uma visão muito mais clara, uma visão muito mais ampla, que nos ajudará na hora de conduzir a nossa vida e conduzir também a vida ajudar o nosso cliente, na verdade, a conduzir a própria vida. Quem está online já comenta uma boa noite, pessoal, no chat para ver quem está aqui comigo nessa noite de hoje, nessa aula que nós estamos realizando. Essa é a última aula que nós vamos estar fazendo aqui de uma jornada. Nós realizamos de mentorias ao vivo, exclusiva para alunos. Essa daqui é o nosso último encontro de terça-feira dessa jornada. Não é o único encontro ao vivo que nós teremos, existirão outras oportunidades, é claro, mas essa jornada que nós iniciamos agora chegou ao fim. Uma jornada muito proveitosa que a gente fez, né? A gente realizou, acredito que com esses 17 encontros, e os 15 primeiros encontros foram demonstrações de técnicas, foram explicações de técnicas. Então, eu pude explicar, aprofundar técnicas PNL, coaching, hipnose com vocês, demonstrar ao vivo, para que você possa ver como que a PNL, coaching, hipnose pode ser aplicado de forma online, por videoconferência. Então, eu demonstrei ao vivo a aplicação das técnicas para vocês. Vocês puderam praticar essas técnicas também com os colegas de vocês e assim por diante. Recebi excelentes feedbacks de vocês em relação a isso. Vi várias pessoas se desenvolvendo, pessoas que estavam com insegurança para fazer atendimentos e vieram praticar e se desenvolveram, venceram essa insegurança, né? E tem muito disso, né? As pessoas, Silas, qual técnica de PNL para lidar com a insegurança de começar a atender? Não tem técnica, não tem técnica, é prática, é bem a gente gosta de complicar as coisas, né? Tipo, tem um caminho aqui, ó, vem aqui e faz isso, ó, pum, um passo só. Não, vamos dar uma volta toda ao mundo, não sei o que. Não, gente, não tem técnica, é praticar. Quanto mais você pratica, mais você desenvolve essa habilidade. Quanto maior a sua habilidade, maior a sua confiança. E assim a gente viu várias pessoas seguindo essa jornada e desenvolvendo a confiança para atender, alguns conseguindo, me mandando depoimentos, falando que conseguiram os primeiros clientes pagantes. Fiquei muito feliz com o resultado que a gente teve desses encontros ao vivo que nós realizamos. Esse é o último, e a proposta de hoje não é demonstração de técnica. A proposta de hoje é a gente realizar um debate aqui. Eu quero conversar um pouco com vocês, eu quero conhecer vocês, ver como vocês pensam. Então, por isso, nós vamos estar realizando um debate aqui em torno de um tema central. Deixa eu ver quem está aqui. Maravilha, pessoal. Matheus está aqui, a Jane. Jane sempre acompanhando, que maravilha. Jane, Gustavo também. Gustavo tá, a gente vai se encontrar sábado, né, Gustavo? Na imersão Black presencial. Acho que você está inscrito, eu tô enganado. Acho que você está inscrito. Está chegando, sábado. É sexta-feira, na verdade, eu estou confundindo os dias. Sexta-feira a gente está indo lá para Louveira para fazer a imersão Black. A Maria está aqui, boa noite, Maria. O Henrique, a Jane, eu sei que vai estar lá com a gente também. A Jane já está de malas prontas. Teve uma pessoa que está vindo do Uruguai, acho que ele está saindo de viagem hoje. Conversei com ele ontem, está vindo do Uruguai aqui para São Paulo. Ele começa a viagem hoje, a jornada. Terça-feira, para estar aí com a gente na sexta-feira. Ele chega, acho que ele chega aqui na região, aqui na quinta-feira à noite. Isso bacana. Mas é isso aí, pessoal. Essa imersão vai ser incrível. Sabadão agora a gente já está organizando tudo, imprimimos materiais, imprimimos as apostilas, os crachás, estamos organizando as dinâmicas, os materiais das dinâmicas que vão estar ocorrendo lá nessa imersão. E nós vamos fazer, de fato, essa imersão em um hotel fazenda, um local muito gostoso, o ambiente lá é muito gostoso, tenho certeza que vocês vão aproveitar. E principalmente, estar nesse ambiente conectado com outras pessoas que estão seguindo na mesma direção, que estão caminhando pela mesma jornada. Então, quem está inscrito aí, está chegando, a gente já está bem ansioso para isso, tenho certeza que vai ser bem interessante. Mesmo o Marco vai estar lá também, né, Marco? Boa noite, Reinaldo, seja bem-vindo. Reinaldo está aqui com a gente também. Que maravilha, pessoal. E eu quero aproveitar, pessoal, para
fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui está sabendo do Congresso Internacional do Poder da Mente? Só uma pergunta que eu quero saber aqui, quem já ouviu falar? Quem já ouviu falar do Congresso Internacional do Poder da Mente, comenta eu. Quem não ouviu falar, comenta não. Comenta não ouviu falar. Para mim saber aqui, eu quero apresentar esse congresso para vocês, porque é algo que eu sei que vai ser importante para a jornada de cada um de vocês. É algo que vai realmente agregar muito para quem trabalha na área e para quem deseja desenvolvimento pessoal também. Então, vale muito a pena conhecer. A gente está ainda cadastrando os palestrantes, né? Vai ser um congresso internacional, ele vai ser transmitido ao vivo, então você vai poder assistir de qualquer país do mundo e haverão diversos palestrantes que estarão vindo presencialmente para fazer essa palestra. Então, nós estaremos reunidos em São Paulo, então tem gente, se eu não me engano, já da Itália confirmada, acho que de Luxemburgo tem uma pessoa também que está confirmada, da Angola eu sei que está confirmado, então está vindo, acho que dos Estados Unidos também tem uma pessoa. Então nós estamos realizando esse evento, esse Congresso Internacional do Poder da Mente, e trazendo pessoas de diversos países para abordar temas relacionados ao poder da mente. Aí vai entrar a física quântica, a lei da atração, PNL, entre outros temas, mindfulness e assim por diante. Então, cada palestrante vai trazer o que a gente está pedindo para esses palestrantes, né? Pega aquilo de mais poderoso que você aprendeu na sua vida. Pega o conhecimento mais poderoso que você adquiriu na sua vida, na sua jornada, nos seus estudos e assim por diante. Pega isso, sintetiza em uma apresentação poderosa que vai impactar a vida de todo mundo que está ouvindo. Para você vir para esse congresso, para realizar essa palestra. Serão 2 dias de congresso. Então, haverão brasileiros e haverão pessoas de outros países também. Vai ser um evento, assim, maravilhoso, maravilhoso, gente. Ó, a Jane já está inscrita, o Augusto falou que já ouviu falar, o Matheus também, o Gustavo Peregrino ainda não ouviu falar, a Priscila ouviu falar, a Rosana Galvão ouviu falar. Tem um pessoal que já ouviu falar, tem um pessoal que ainda não conheceu. Eu não quero me estender muito aqui, mas eu vou apresentar aqui para vocês o site do Congresso. Aqui a gente está no site oficial do Congresso Internacional do Poder da Mente. Ele vai ser realizado em São Paulo, certo? Então, todos os palestrantes vão estar em São Paulo presencialmente. De lá, nós vamos fazer uma transmissão em vídeo ao vivo para todo mundo que está inscrito. Então, quem se inscreve no congresso vai poder acessar as palestras ao vivo, certo? E depois ter, se eu não me engano, 4 anos de acesso a essas gravações. Então, não consegui assistir uma por algum motivo, você tem 4 anos de acesso a todo esse material, a todo esse conteúdo exclusivo que nós estamos trazendo para vocês de diversos pontos do planeta reunidos aqui nesse congresso, abordando justamente sobre o poder da mente. O poder da mente é uma palavra que ela já foi mais conhecida. Hoje em dia, as pessoas não falam tanto sobre isso, né? Sobre o poder da mente. Entretanto, não é porque as pessoas não estão falando tanto sobre o poder da mente que esse tipo de informação deixa de ser inútil. Imagine pensar, por exemplo, em física. Todo mundo no planeta para de pensar em física, nas leis da física. Ela não deixa de ser inútil só porque as pessoas não estão falando muito sobre isso. O poder da mente é a mesma coisa. Porque quando a gente vai estudar o poder da mente, nós vamos ter várias abordagens, várias metodologias, várias perspectivas, e quando a gente começa a entender como a nossa mente funciona, como a nossa mente está criando a nossa realidade externa, nós conseguimos ter mais influência sobre a nossa vida, ter mais poder sobre a nossa vida. Ele vai ocorrer no dia 16 e 17 de novembro, que vai ser quando for realizada a transmissão ao vivo, partindo ali de São Paulo para o mundo. Aqui tem uma carta de boas-vindas, falando um pouco do que a gente pretende abordar nesse congresso: mindfulness, neurociência, hipnose clínica, programação neurolinguística, personal coaching, inteligência emocional, entre outros. O objetivo é a gente se aprofundar, de fato, nesse tema importantíssimo, que é sobre como a nossa mente está influenciando a dinâmica da nossa realidade. Aqui já tem alguns palestrantes confirmados, na verdade tem bem mais palestrantes confirmados do que o que estão aqui. Então, durante as próximas semanas vai ser atualizado o site aqui. Então, eu vou estar lá, o Roberto vai estar lá, o Gustavo, a Ana, o Isaías da Angola, e tem vários palestrantes de outros países que ainda não estão, que a gente vai estar colocando em seguida. O Marco também vai estar lá. A gente acredita que haverão 30 palestrantes, então haverão 30 apresentações no estilo TED Talk. Eu ouvi falar de TED Talk, que eles vão lá e fazem apresentações, que eles organizam o aprendizado mais importante da vida deles e transmitem ali.
Esse é o objetivo desse congresso. Cada um dos palestrantes está se comprometendo com esse objetivo. E para você participar do congresso, tem duas opções. Você pode pegar, se você quiser estar lá com a gente no congresso, nós temos vagas limitadas para quem quer ir presencialmente. Não tem muitas vagas, mas se você quiser ir presencialmente em São Paulo, às vezes é de outro estado, quer pegar o avião e vir, às vezes é de outro país, quer pegar o avião e vir também, nós temos vagas limitadas, mas é possível você estar lá presencialmente com a gente em São Paulo. Aí é o ingresso VIP. E tem o ingresso Gold. O ingresso Gold é para quem quer assistir a transmissão ao vivo. Para poder acessar ao vivo e ver tudo que está rolando no congresso ao vivo, as apresentações, os palestrantes, assim por diante. E independente do VIP ou do Gold, você tem acesso a 4 anos, vai participar do grupo oficial de WhatsApp, onde está rolando muita coisa lá, exclusivo, para quem está inscrito nesse congresso. Então, tem toda uma agenda que a gente está desenvolvendo até chegar essa data de novembro, que vai estar rolando ali especificamente para os membros que estão inscritos, tanto no VIP quanto no Gold. O VIP é exclusivo para quem quer ir presencialmente. Então, para quem quiser ir presencialmente, ter networking comigo, com os outros palestrantes, com os outros inscritos, ali nesse ambiente riquíssimo de pessoas ali de alto nível dentro desse tema, dentro desse mercado, o valor está apenas 10 vezes de R$ 99,70 para participar dos 2 dias presencial em São Paulo. Quem quer acessar apenas a transmissão ao vivo, está apenas 10 vezes de R$ 9,70. É um valor realmente simbólico para que o máximo de pessoas consiga participar, consiga assistir e ter acesso a essas informações transformadoras. E o que está ocorrendo? Muita gente que quer ir no presencial, certo? Quer ir no presencial, está comprando primeiro o ingresso Gold, porque depois, se você quiser fazer o upgrade para o VIP, você compra o Gold, garante a transmissão ao vivo, já vai participando do grupo, já garante a sua vaga. Depois, se você quiser fazer a transmissão, o upgrade, na verdade, para ir presencialmente, você consegue estar fazendo se ainda tiver vagas. Então, tem algumas pessoas que estão fazendo aqui e depois estão se inscrevendo para vir presencialmente com a gente em São Paulo. Acho que a Nath postou aí para quem quiser dar uma olhada lá, se inscrever. Aqui tem um FAQ com algumas perguntas frequentes. E durante a próxima semana a gente vai estar atualizando essa lista de palestrantes aqui. Você vai ver que está um negócio assim de peso, de alto nível mesmo. Que quem se inscreveu tem certeza que vai. E que é impossível você sair de um evento desse daqui sendo a mesma pessoa. É impossível você sair desse evento aqui com a mesma visão de mundo, com a mesma perspectiva de mundo. A gente fala que eventos desse nível, eles têm o poder de dar um novo direcionamento na sua linha do tempo. Eles têm o poder de dar um novo direcionamento na sua linha do tempo. Provavelmente você já teve experiências assim em alguns momentos da sua vida. Experiências que depois que você tem aquilo, conduz a sua vida para um novo caminho. Esses eventos têm justamente esse poder. Mas aqui não é um caminho aleatório, é um caminho intencional, conectado com o sentido da sua vida, conectado com o seu propósito, conectado com quem você é, conectado com a sua verdadeira linha do tempo. Então, quem quiser se inscrever, se inscreve. Aproveita que está baratinho, tá? Para quem está fazendo Gold, gente, está à vista, seria R$ 97. R$ 97, praticamente de graça o valor do ticket. Pessoal, teve um pessoal que reclamou comigo do congresso. Ah, mas você faria só por R$ 97? Eu falei, não, eu vou. Quem quiser participar, participa. A quem quiser ou presencial também tem essa opção também. Beleza? O Jonathan está aí com a gente também, a Patrícia está aí também. Sejam bem-vindos. A Rosana. E é isso. Tá o link aí. Quem quiser fazer a inscrição, já se inscreve, já garante essa vaga. Lembrando que isso daqui é valor de lote 1. Talvez você está vendo essa gravação aqui mais para frente, aí você entra, o valor está diferente aqui, tá? É lote 1 isso daqui. Então, o valor vai mudar. Então, eu vi lá, você falou num vídeo que estava R$ 97, agora está R$ 297, dá para fazer R$ 97? Não, não dá. Mudou, infelizmente, assim que funciona. Então, daqui é valor de lote 1. Acabou o lote 1, vai para o lote 2, para o lote 3, e aí vai indo. A mesma coisa para o VIP presencial. Beleza? É isso aí, muito bem. Essa opção Gold aqui é bem bacana, Patrícia. Porque você consegue ter acesso a essas informações, né? São conteúdos privilegiados, são informações que muitas vezes ficam segregadas, que não são transmitidas. E é muita coisa que vem de experiências de vida, de pessoas que passaram por uma longa jornada, que se desenvolveram muito nisso, que vem trazer ali o conteúdo mais premium que elas encontraram
durante toda a vida dela. Então, esteja preparado para ter acesso a muita coisa de valor. Eu, particularmente, estou muito ansioso para esse congresso, no sentido de estar lá aprendendo com os colegas. Eu sei que vai vir muita coisa mesmo ali. Então, até para quem está palestrando, para mim também, que estou organizando esse evento, estarei lá palestrando, a gente sabe que esse ambiente, as informações que vão ser divulgadas ali, vai ser de extrema valia para todos. Excelente. Vamos lá então, pessoal. Uma pergunta para vocês que eu quero trazer aqui hoje. Eu quero que vocês respondam essa pergunta no chat. Quero que vocês respondam aí no chat. Vocês já aqueceram, já mandaram uma boa noite, já descobriram onde o chat fica. Agora a gente vai utilizá-lo para desenvolver a nossa aula de hoje, desenvolver o nosso debate de hoje. A pergunta inicial que eu tenho para vocês é: o que é o sentido da vida? Eu quero saber a sua opinião. Aqui não é uma coisa matemática, né? 1 mais 1 é quanto? É 2. Aí você escreve 3, tá errado. Não. Aqui não entra nesse sentido objetivo da coisa. Eu sei que essa pergunta ela busca talvez objetivar, descrever de forma objetiva o que é o sentido da vida no modo mais amplo. Mas a gente fica nesse questionamento se isso é realmente possível, se realmente dá. Enquanto a gente não sabe se é possível existir um sentido ali, uma resposta universal para isso, nós temos várias hipóteses, que são as perspectivas subjetivas de cada um, que é justamente o que a gente quer explorar aqui nessa aula de hoje. Então comenta aí no chat para mim o que é o sentido da vida na sua opinião. O que é o sentido da vida? Só vou fechar e abrir essa quadra aqui novamente. Ok. Muito bem. O que é o sentido da vida? Ou qual é o sentido da vida, né? As respostas estão começando a chegar. Deixa eu ver aqui. Então, o sentido da vida, o Jonathan comentou, por muito tempo eu tinha perdido, por muito tempo havia perdido o sentido da vida. Levantava todos os dias em um modo robô, sem sentido. Hoje em dia achei o sentido da vida no coach, ajudar pessoas que estavam perdidas, como eu, a acharem o caminho. Então, isso daqui é legal, né? O que é o sentido da vida? O primeiro ponto que a gente tem aqui, eu vou pegando aqui os gatilhos que vocês deixam aqui, pessoal, tá? Para a gente ancorar a aula de hoje aqui. Nós temos aqui, a primeira coisa, não é universal, certo? Não é universal. Por exemplo, nós temos aqui o Jonathan que falou que o sentido da vida é ajudar outras pessoas a encontrar o sentido da vida por meio do coach. Excelente. Mas o sentido da vida não é universal, mas perder o sentido da vida é algo que se torna, não vou dizer universal, mas que se torna, todo mundo está sujeito. É algo que, de certo modo, a ausência do sentido da vida, ela tem algumas características parecidas para todo mundo. Então, perder o sentido da vida comporta aqui algumas características parecidas, né? Quando a gente fala que a pessoa está com a ausência do sentido da vida, nós vamos ter aqui, por exemplo, se isso vai se aprofundando numa escala mais profunda, isso pode levar até a depressão. Não vamos generalizar, né? A pessoa está em depressão, ela não tem sentido na vida. Não, a gente sabe que se a pessoa perder o total sentido da vida, ela vai ter ali sintomas, pelo menos sintomas da depressão, vamos colocar assim. Sintomas da depressão. E eu falo isso por experiência própria. Eu já passei por esse momento aqui de perder o sentido da vida na minha adolescência. Então, na minha adolescência, quem conhece a minha história, desde criança, sempre apaixonado
para entender como a mente humana funciona, como que a realidade funciona. Sempre gostei de filosofia, psicologia, entre outros temas, teologia também. Sempre me debrucei sobre livros densos nesses tópicos. Com 9 anos de idade, iniciei minhas leituras de forma particular, né? Eu mesmo ia lá e estudava sobre esses assuntos, me interessava muito. Mas na minha adolescência, eu simplesmente ali perdi o sentido da vida. E nesse perder o sentido da vida, eu entrei sim em uma depressão que se arrastou por anos, até que eu pude me reencontrar novamente. E quando eu me reencontrei novamente, de fato, essa depressão deixou de existir. Então, nesse caso, e algumas pessoas passam por casos semelhantes, às vezes a depressão pode estar relacionada com a ausência do sentido da vida, com a ausência da não somente a esperança na vida. Eu tenho esperança que a vida pode ser melhor, mas para que ser melhor? Ou seja, não há sentido na esperança, não há sentido em viver. Então, qual que é de fato o sentido da vida? Deixa eu ver aqui. Sentido da vida para mim é viver plenamente cada momento. Não é universal, mas nós temos aqui alguns sentidos, conforme aqui. Aqui nós temos aqui, ó, o primeiro que eu vi aqui seria relacionado a servir ao próximo. Servir ao próximo é ser útil ao próximo, de um jeito ou de outro. Daqui seria mais no sentido do que o Jonathan falou. Depois nós temos um outro aqui, que é o da Patrícia. A Patrícia falou algo interessante aqui também. Plenamente, viver plenamente a própria vida. Estar presente, ter uma vida que naquele momento você está totalmente presente e sentindo essa vida nesse momento. Aqui a Jane falou sobre encontrar a felicidade e ajudar mais pessoas. Quando a gente pensa em viver plenamente, a gente entende que uma subdivisão disso daqui está relacionado com a felicidade. A pessoa que vive plenamente, ela se sente feliz. Servir ao próximo. Muito bem. Aqui nós temos o Elder que comentou: é Cristo o sentido da vida, pois ele é o centro de tudo. Em respeito às demais religiões e crenças, que eu não tomo partido aqui, eu tenho as minhas. Particularmente acredito em Deus, acredito em Cristo, mas a gente vai falar aqui de espiritual, conexão espiritual. Conexão espiritual. Dependente de qual que é a sua religião, de quem você acredita, nós entendemos que parte do sentido da vida muitas pessoas entendem como essa conexão espiritual, como viver plenamente essa vida, e como servir ao próximo, se desenvolver e ajudar e auxiliar quem puder, servir ao próximo. Deixa eu ver aqui, Mateus, o sentido da vida para mim é viver a vida com propósito, ou seja, viver plenamente, a gente entra aqui felicidade, ou viver com propósito, viver com propósito. Não, acho que é viver plenamente aqui mesmo. Servir ao próximo seria uma espécie de propósito, vamos colocar assim. Vamos lá. Ter um propósito. E esse propósito, parte desse propósito pode ser servir ao próximo. Servir ao próximo é um dos propósitos possíveis. E viver plenamente está relacionado à felicidade. Nós temos a conexão espiritual, que também está relacionada a servir ao próximo, está conectado com o propósito também. Vamos lá, Mateus. O sentido da vida para mim é viver a vida com propósito, sendo próspero em todas as áreas da vida. Então, aqui em viver plenamente, nós temos aqui também a prosperidade. Então, viver plenamente, nós temos aqui a prosperidade. Vamos lá, Rosana. Estar bem todos os dias, encontrar o meu bem-estar para não desistir no meio da jornada, ou seja, viver plenamente, felicidade, bem-estar, estar bem todos os dias para não desistir no meio da jornada. Tá.
Gustavo, bem, eu vejo como o sentido da minha vida, meu desenvolvimento contínuo para me tornar uma pessoa melhor. Então, servir ao próximo, tornar-se uma pessoa melhor, é um propósito. O Silvio falou aqui sobre ter uma intenção, né? Que, em outras palavras, ter um propósito também. A intenção te direciona para algum caminho, um propósito também. Coisa que eu não tinha quando eu era CLT. Hoje eu tenho uma intenção clara, alcançar objetivos, ser feliz com a minha família. Então aqui a gente entra para algumas pessoas, nós vamos ter aqui também a parte familiar. Viver plenamente, a família engloba isso. Apesar que a família também talvez entraria em propósito, né? É um propósito. Tá? Ter saúde, amor, poder ajudar pessoas a transformarem suas vidas e fazer a diferença no mundo. Reinaldo Augusto, para mim o sentido da vida é nos desenvolvermos mentalmente, emocionalmente e espiritualmente e ajudar outras pessoas a fazerem o mesmo, ou seja, o propósito tornar-se uma pessoa melhor, servir ao próximo e também servir espiritualmente. Reinaldo trouxe aqui. Cristiano, evoluir fisicamente, que nós pode colocar como uma subdivisão do viver plenamente, né? Saúde física, né? Saúde de modo geral. E sim, a saúde é um fator importantíssimo nesse processo. É, espiritualmente, tá? Fisicamente, mentalmente, espiritualmente, fazer o mundo melhor, viver plenamente e ajudar aos outros, ok? Servir ao próximo. Para mim, o real sentido da vida é ser feliz, prosperar, felicidade, prosperidade, prosperar, ajudar pessoas, servir ao próximo, fazendo a diferença na vida das pessoas. Muito bem, Maria. Priscila, agora, acredito que o sentido da vida é conseguir se sentir conectado com o universo. Então, aqui a gente já tem que entrar nessa conexão espiritual também, se conectar com o todo, se conectar com... Dentro da conexão espiritual, a gente tem uma subdivisão que eu acho legal aqui, que é uma conexão, na verdade, com algo maior, né? Então, conexão com a história da humanidade. Algumas pessoas se conectam com a história da humanidade. Então, se conectar com a história da humanidade, que não necessariamente está relacionada aqui com uma conexão com o divino, mas apenas com uma história da humanidade. E a gente vê aqui a conexão com as leis do universo. Aí entra física, química, e assim por diante também. Nós temos vários nomes que marcaram a história da humanidade, que colaboraram para que a gente estivesse aqui fazendo essa transmissão ao vivo, por exemplo, que entram nessa questão de uma conexão espiritual, não somente no sentido religioso, mas no sentido do todo, uma conexão com o todo, entender partes do todo. Tudo bem. Maria, sentido da vida é me realizar materialmente, ou seja, prosperidade e espiritualmente. Tudo bem. Sentido da vida está presente a cada minuto, ou seja, felicidade e bem-estar em todos os momentos. Muito bem, pessoal. Vamos lá. Felicidade e bem-estar é mesmo o sentido da vida? Vamos começar aqui as perguntas aqui. Felicidade e bem-estar é mesmo o sentido da vida? Vamos refletir um pouco sobre isso. Será que o sentido da vida é você ser feliz, você ter bem-estar? Quando você tem um filho, esse filho fica doente, você está feliz? Você está no seu bem-estar? Quando você tem uma empresa, ela passa por dificuldades, você está feliz nessa hora? Está feliz? Ah, tá tudo aqui
Está devendo um monte lá, a empresa quebrou, está devendo um monte. Você está feliz ali, você tá com bem-estar nessa hora? Será que é realmente esse o sentido da vida? Algo que é mutável, algo que é volátil, por mais que a gente desenvolva a nossa inteligência emocional, a parte do sofrimento, ela se faz necessária na vida. O sofrimento, ele é necessário. Foge do luto para você ver como que o sofrimento se agrava. Não sei se vocês estão acompanhando isso. Felicidade e bem-estar. Aqui nós temos, assim, uma perspectiva. A gente fala, o que você quer da tua vida? Eu quero ser feliz, eu quero ter bem-estar. Todo mundo quer, e não é para você parar de desejar isso. Mas será que é justamente na felicidade e no bem-estar? Para quem acredita em Deus, você acha que Jesus teve uma vida feliz? Acha que ele morreu feliz? Que ele se sacrificou feliz? Mas, agora, você acha que ele tinha um sentido de vida ou não? Essa é a primeira pergunta. Uma frase que eu estava conversando com a Nath hoje: a paixão é maior do que a dor. A paixão é maior do que a dor. Paixão no sentido daquilo que você ama, daquilo que te move, daquilo que realmente te conecta. Não essa paixão de Eros, né? Tô apaixonado por uma mulher, tô apaixonado por um homem. Essa paixão por algo. Por que algumas pessoas odeiam a academia? Elas não têm paixão naquilo. Então a primeira dor faz ela desistir. Outras pessoas vão na academia e ficam tristes quando param de sentir dor. O que você acha que está acontecendo? A paixão se torna maior do que a dor. As alegrias da vida, as felicidades da vida, elas são dádivas, elas são presentes, elas são coisas que nos ajudam a se conectar com a vida. Entretanto, se a gente busca somente a felicidade, se a gente busca somente o prazer, será que a gente não se cega para o real sentido da vida? Hein? Tem um nome aqui que eu acabei de pesquisar que eu esqueci, na verdade, confundo o nome dele. Eu peguei aqui que é Viktor Franklin. Ele foi um psiquiatra e neurologista. Ele ficou ali nos campos de concentração durante a Segunda Guerra Nazista. Durante a Segunda Guerra Mundial, nos campos de concentrações nazistas. E ele é considerado uma das pessoas que realmente suportou todo esse sofrimento sem perder a lucidez. Porque ele tinha uma paixão maior. Uma paixão pelas pessoas que esperavam ele lá fora, uma paixão pela vida após a morte, por algo que transcende somente a ele. Então, percebe, a paixão ela não fica somente conectado ao que você é. A felicidade, você experimenta ela. A dor, você experimenta ela e você está vivendo isso em primeira pessoa. Mas quando você corre somente nessa direção, você percebe que muitas coisas podem, uma hora, parar de gerar tanta felicidade em você. Pode cair na rotina, pode cair no tédio. Então a gente traz esse questionamento aqui. Será que felicidade e bem-estar é realmente viver plenamente? E quando a gente fala de viver plenamente, nós temos várias interpretações sobre isso. Várias interpretações. Mas vamos pegar essa interpretação específica de viver plenamente no sentido de ter uma vida onde a gente aproveita ela, onde a gente se diverte, onde a gente está feliz, onde a gente está sorrindo 24 horas por dia. Existem pessoas que se fartam disso. E talvez os momentos que fazem você entender a importância da sua vida, os momentos que fazem você entender a importância da sua vida, às vezes está diante dos maiores desafios. Às vezes a busca pela felicidade e pelo bem-estar constante é o que te afugenta
do seu verdadeiro sentido da existência. Quantas histórias eu não vejo de pessoas assim que foram lá e tentaram no primeiro erro, na primeira derrota, no primeiro fracasso e desistiram. Elas confundiram tudo. Confundiram tudo. Acreditaram realmente que a hora que elas fossem seguir, encontrar o sentido da vida dela, ia ser só flores. Não haveriam espinhos. Aí, o primeiro estrepadinho no espinho, a pessoa chora, a pessoa foge. A prosperidade, será que é a prosperidade o verdadeiro sentido da existência? Será que é isso que vai fundamentalmente te dar uma existência? Olha, agora eu tenho uma existência, eu tenho um sentido de existência profunda, eu tenho liberdade de tempo. O que você vai fazer com esse tempo? Vai fazer o que com isso? Tem dinheiro, você vai fazer o que com dinheiro? Tem um monte de dinheiro sobrando, todo mês cai R$200.000, mas você vai fazer o que com esse dinheiro? Tem liberdade de tempo? Eu tenho liberdade territorial, vou viajar. Você vai viajar para quê? Para conhecer um monte de país. Para quê? Para mim ficar feliz. Mas calma, a felicidade sua depende de coisas externas. Tá fazendo sentido, pessoal? Vamos comentando aí, deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários. A Patrícia falando sobre Jesus, né? A vida dele não foi feliz, assim. Na verdade, não foi aquela vida alegre, né? Mas sim, eu acredito que Jesus experimentou, todas as pessoas que tiveram essa paixão maior do que a dor, experimentaram um tipo de felicidade, talvez que para a gente é difícil de assimilar. É uma felicidade diferente que não dá para explicar, não dá para a gente catalogar, tipo, a criança foi lá e ganhou um presente, sabe? E aí fica feliz, eufórica, 2, 3 dias depois esquece do presente. Não é isso. Não é isso. O sentido da vida pode ser superar os problemas. Jonathan comentou. Pode ter problemas, mas o sentido é ter a capacidade de superar isso. Sim, faz sentido, mas aí vem uma pergunta, né? Para que superar os problemas? Presta atenção, né, nessa pergunta aqui. Para que superar os problemas? Para que superar os problemas? Para que deixar de ser uma criança birrenta, que todos nós fomos? Para que deixar de ser um adolescente idiota, que todos nós fomos? Alguns ainda são. Para que deixar de ser uma criança birrenta? Para que deixar de ser um adolescente idiota? Claro que eu estou enfatizando o lado negativo da coisa aqui, tá? Tem o lado positivo, né? Para que deixar de ser uma criança birrenta? Para que deixar de ser um adolescente idiota? Para que deixar de ser um adulto escravo do trabalho? Para quê? Para que resolver esses problemas? Para que superar esses problemas? Para que passar por tudo isso? Não sei se vocês estão pegando. Nós estamos falando aqui de camadas do desenvolvimento psicológico do ser humano, que a gente vem solucionando. Algumas pessoas param no tempo, né? Muitas pessoas param aqui na quarta camada, é a criancinha birrenta. Tem 50 anos, mas é uma criancinha birrenta. Pensa como uma criancinha, fica com fofoquinha, fica com reclaminho. Eu fui fazer um negócio e não deu certo. Fulano levantou a voz comigo e me magoou. Criança, totalmente dominada pelas próprias emoções. E chora por qualquer coisa e faz draminha por qualquer coisa. Eu só procrastino coisas importantes, sabe? Só reclama, reclaminho, 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 reclaminho. Vitiminha também, enchendo o saquinho de todo mundo. Tipo, ninguém me ajuda, ninguém faz isso por mim, eu precisava de não sei. Então tem gente que não supera esse problema, mas aí você supera esse problema, normalmente você vai para a fase do adolescente revoltado. Eu odeio o mundo, as coisas não funcionam como eu gostaria, tinha que ser tudo desse jeito, eu sou o centro do universo, quem não me respeita tá errado, quem não pensa que nem eu tá errado. Aí vai para a adolescência, eu vou me vestir do jeito que eu quero, vou pintar meu cabelo do monte de cor. Eu fiz isso. Foi no momento que eu perdi o sentido da minha vida. Eu passei pela adolescência também e dei uma baita de uma depressão na minha vida. E para quê? Passar por isso? Para que superar esse problema? Para que chegar depois aqui no outro ponto aqui? Agora você se tornou um adulto. Vai lá e camela de trabalhar. Trabalha, 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 trabalha. Vai lá.
Para que resolver esse problema? E o que que vem depois desse problema? O que vem depois desse problema? Então, será que é só resolver os problemas? Sim, resolver os problemas faz parte, né? A pessoa que vem passando por essas fases aqui, vem se desenvolvendo, a gente entende que ela vai ter uma vida mais plena, vai ter uma vida mais feliz. É uma pessoa mais centrada, tem mais autoconhecimento, ela se entende, ela tem não só conhecimento de si, mas tem conhecimento do universo que a rodeia, do sistema onde ela está inserida, que foi passando dessas etapas aqui, ok? Ela foi passando dessas etapas. E por estar passando dessas etapas, ela foi resolvendo os problemas. Mas para quê? E será que o sentido da vida está num desses pontos aqui também? Será? A criança, ela quer ser feliz constantemente. Presta atenção nisso. A criança quer ser feliz constantemente. Quer ser feliz constantemente. Aí a minha filha, ela quer ser feliz. Sabe como que ela quer ser feliz? Ela sai aqui no condomínio, a gente abre a porta, ela sai no condomínio e sai correndo pro meio da rua. Tudo bem que aqui é condomínio, os carros vão mais devagar, tudo, tem uma certa segurança, mas essa é a felicidade dela, e sai correndo. Aí eu vou lá, eu seguro a mão dela, falo, não, filha, não vai pra rua, vem pra cá. Aí ela faz, ela deita no chão. Por quê? Porque a gente acabou com a felicidade dela. Então, a felicidade, a busca extrema pela felicidade, inibe o juízo. Inibe o juízo. Aí deixaram de ser um adolescente idiota. Eu quero impor as minhas regras ao mundo. O jeito que eu penso, todo mundo tem que se adequar a mim. Eu sou incapaz de me adequar a alguém. Eu sou incapaz de me adequar a um sistema. Eu vou na casa de uma pessoa, eu sou capaz de respeitar as regras e as normas dessa casa. Eu quero que essa casa me respeita. Eu vou num culto, eu quero que esse culto mude as regras dele por causa de mim. Eu venho aqui nesse planeta, eu quero que a política seja do jeito que eu penso. Sou incapaz de aceitar, de entender como as normas funcionam, como que tem um sistema aqui funcionando e rodando imperfeito. Sim, é imperfeito. Ninguém está falando de perfeição aqui. Perfeito. Ah, mas eu consigo achar os problemas. Parabéns, todo mundo está consciente dos problemas. Qualquer pessoa que chegou aqui na fase adulta já conhece os problemas. Só que, ao mesmo tempo, não se torna mais um problema. É aquele jovem revolucionário sem causa, sabe? Ele vai lá e quer mudar. E como que eu vou revolucionar o mundo? Arrumando minha cama? Não, eu vou pintar o meu cabelo de outra cor para todo mundo ver que eu estou diferente agora. E aí passa disso. Agora vamos lá nos tornar um adulto. O sentido da vida está aqui, eu vou destruir tudo que já existe. É esse o sentido da vida, destruir tudo. É claro que a gente tem que ter uma causa, a gente tem que lutar por algumas coisas. Não é eliminar tudo isso e só aceitar tudo de forma calada. Mas o sábio é aquele que reconhece quais batalhas vale a pena batalhar. Não é aquele que sai só porque alguém falou alguma coisa e agora ele ouviu, talvez uma campanha política que ele ouviu, que ele não pensa por cabeça própria, não tem capacidade de raciocinar, de analisar de forma concreta, porque para você ter a capacidade de raciocinar de forma concreta, você precisa chegar na fase adulta. Qual que é a fase adulta? É onde você se torna útil, de fato. Na fase adulta você trabalha. Quando você está trabalhando, você está sendo útil para as pessoas. Então você se torna parte do sistema. E quando você é parte do sistema, você é útil. A partir daí, do momento que você se torna útil, você tem uma capacidade de raciocínio mais adequada. E é difícil chegar nisso. Difícil. Chegar na fase adulta, não, já tem 30 anos de idade. Né? Todo mundo vai ter. Já chegamos. Mas é aqui que está o sentido da vida? Trabalhar que nem um camelo? É. E aí eu vou ter saúde. Para que ter saúde? Para trabalhar mais. Entende? Vou ter saúde para mim ser uma criança birrenta e ter mais tempo fofocando. Eu vou ter saúde para mim ficar fazendo bagunça e infernizando a vida dos outros. Vou ter prosperidade para quê? Para trabalhar mais. Isso são parte do sentido do desenvolvimento humano. Só que quando a gente fica muito atrelado, muito preso em tentando entender a vida somente dentro do prisma, dentro desses prismas, dentro dessas fases de desenvolvimento, eu me questiono profundamente, será que dá para, estando preso dentro de um desses três aqui, dá para encontrar o sentido da vida mesmo? Será? Será? Eu, tipo, não é o sentido da vida para mim, não.
o sentido da vida profundo mesmo, e não se isolando da vida. Sabe, eu sou uma peça singular aqui nesse sistema. Não, o sentido da vida é de, não, eu estou conectado com esse sistema, eu faço parte desse sistema. As substâncias químicas existentes fora de mim existem dentro de mim. As leis físicas que ocorrem externamente também ocorrem internamente. A eletricidade que existe externa existe interna. As reações bioquímicas que existem na natureza existem dentro do seu cérebro. Será que você é essa peça fora do contexto? Será que você é esse alien mesmo? É um alienígena intruso aqui. Você não é esse alien. Então, não dá para a gente observar o sentido da vida no primeiro momento olhando somente para quem nós somos, mas olhando para como nós somos. E quando nós falamos como nós somos, é como nós somos dentro desse sistema, dentro do todo que engloba, que nos rodeia. Ter um propósito. Ter um propósito é uma linha que eu acho bem interessante. Só que o que é ter um propósito, né? Vamos pensar assim, vamos dividir essas camadas aqui, né? Qual que é o propósito de uma criança? Qual que era o seu propósito quando era criança? Comenta aí. Eu queria ter um skate. Qual que era o teu propósito quando era criança? Quando você era adolescente, qual que era o seu propósito quando você era adolescente? Era virar cantor de rock quando era adolescente. Na fase adulta, qual que é o seu propósito na fase adulta? Enriquecer. Esses daí são os meus. Então, cada fase tem um propósito. Então, quando a gente fala de propósito de vida, a gente não tem que pensar no propósito de vida, mas pensar em quem somos nós quando estamos formulando um propósito de vida. Essa é a pergunta, né? Quem é você quando você está formulando o seu propósito de vida? E quando você começa a entender isso, quem que é você, quando está formulando seu propósito de vida, você não cai na cilada, que muita gente cai, de ficar copiando o propósito de vida de outra pessoa. Ah, fulano faz isso, eu acho legal. Tá, você acha legal, você está pensando como uma criança, então. Ah, é legal, é divertido, é um parquinho de diversão. Tô lá na, sabe, montanha-russa. É legal, a pessoa tá lá na montanha-russa, tá se divertindo, eu achei legal, eu quero fazer isso. Não, você está pensando como uma criança. Entendeu? Então, quem é você? Porque quando você entende quem é você e que estágio de amadurecimento você está buscando para sua vida, o seu propósito ele começa a mudar todo o sentido. Porque tudo que a gente está falando aqui, a gente consegue estar colocando aqui dentro desses contextos. Ah, eu quero ser uma criança melhor para os meus amiguinhos na escola, bacana. Não é para ser, eu quero ser uma criança melhor para os meus pais, bacana. Eu quero ser um adolescente melhor para as pessoas que me rodeiam. Aí o adolescente ele tem lá família, vamos pensar naqueles adolescentes rebeldes, e tem os amigos porcaria, entendeu? Amigos porcaria. Então eu quero ser uma pessoa melhor. Aí para quem? Para os pais, para a família ou para os amigos porcaria? Os amigos porcaria, mas estou seguindo meu propósito, entendeu? Tipo, que propósito frouxo. Quem é você? Nesse momento, quando você formula o seu propósito de vida, qual que é o seu amadurecimento como ser humano? Qual que é a sua relação com a vida? O que que você espera da vida? Você espera somente prazeres da vida? A criança busca prazer. Você espera a revolta da vida? Você está revoltado com tudo, com o mundo, com o planeta? Você é um adolescente. O que que você espera? Ah, você espera mais trabalho, mais serviço e só seguir carreira e se desenvolver? E eu não estou falando para ignorar essas coisas. A questão é qual que é a pedra angular disso. O ponto central que norteia toda a sua formulação de respostas para essa pergunta, de qual que é o sentido da vida. Quero saber o que vocês estão pensando, pessoal. Vão escrevendo aí. Felicidade não é externa, e sim interna, exatamente, Jana. O papo provoca pensar, provoca, né? É, é na dor que demonstramos todo o nosso poder, exatamente. A dor gera o crescimento. Depois da dor vem coisas bonitas.
Quero ver uma mãe discordar disso. Quero ver uma mãe discordar disso. Depois da dor vem a beleza. Quero ver uma mãe discordar disso. Normalmente a dor às vezes antecede algo bonito. Às vezes um luto que a gente passa, por mais doloroso que é, está nos conduzindo para uma situação melhor. A dor antecede coisas bonitas. Desde quando você suporta, não foge. E muitas pessoas sofrem justamente por fugir da dor. Fugir, às vezes, se deparar com algumas dores que estão dentro da própria mente, no passado. Coisas que estão lá guardadas. Quanto mais você foge, mais isso te afeta em outros pontos. O nome disso na psicologia é psicossomático. Do psíquico vem para o corpo, soma. Então afeta de um jeito ou de outro. Maria aqui. Quem fica nesse estado de vítima não cresceu, é criança, exatamente. Só que a vítima, ela oscila entre criança e adolescente. Vocês lembram lá da tríade do vítima, herói e vilão? Temos aqui o heróizão, né? O herói normalmente é o adulto, né? Normalmente, ele naquela situação, ele está agindo como um adulto, né? Temos aqui a vítima, e do outro lado nós temos o vilão. Vocês lembram disso daqui? Acredito que muitos de vocês já ouviram essa aula aqui. Uma das aulas que eu particularmente adoro. Dou muito a minha coisa. A vítima, normalmente, ela fica oscilando aqui entre crianças. Tipo, eu preciso do papai e da mamãe para resolver o meu probleminha. Eu tô com fominha, eu não consigo colocar comida no meu prato, eu não consigo colocar comida em casa, eu não consigo sustentar a minha família, porque eu tenho 30 anos, deveria estar cuidando aqui da minha esposa, dos meus filhos, eu não consigo, eu preciso ficar aqui do herói, papai, mãe e outras coisas. Então, o vítima, ele age como criança. Só que ao mesmo tempo, às vezes ele entra numa posição de adolescente, rebelde, né? Minha vida só tá ruim porque começa a culpar o herói, transformando o herói num vilão. Tipo, aqui tem o vilão, o vilão, não sei o que tem, não sei o que tem. O adulto, ele já sai disso daqui, a fase adulta, que faz parte do desenvolvimento humano, ele sai desse joguinho e ele entra aqui numa questão de sou capaz, eu tenho poder pessoal, tenho capacidade, eu consigo resolver minhas próprias merdas. Então aqui já entra uma fase mais adulta. E normalmente o herói às vezes está na fase adulta também, mas às vezes ele está na fase criança, porque ele não sabe nem dizer não, ele tem medo de magoar. E se eu magoar? E se minha filha que queria sair correndo que nem louca no meio da rua ali, ficar chateada porque eu não deixei ela? Eu vou deixar ela correr no meio da rua. Não vou, não vou, eu preciso entender que isso daí está errado, não é seguro para ela. Entende? Então, às vezes, o herói está numa fase adulta, mas se entra numa fase adulta, ainda acaba saindo do herói, porque uma hora ele olha para a pessoa e fala assim: se vira, filho, se vira, resolve teus pepinos aí. Muitas vezes ele está ali, eu falo que está numa fase adulta, porque ele consegue sustentar a casa. Normalmente o herói é o pai, a mãe, né? Consegue sustentar a casa, consegue sustentar o grupo, consegue, sabe, sustentar. Então, ele tem ali algumas funções como adulto, ele está servindo para a humanidade, então a humanidade serve ele. Então ele ganha dinheiro, ele dá conta da própria existência e assim por diante. Mas às vezes ele entra nesse joguinho e fica ali impedindo o crescimento, né? Impedindo o crescimento. Por quê? Porque lembra que a gente falou? A dor faz parte do processo de crescimento. Então, o herói não quer que a vítima sofra. Ela cave ali. Imagina, ela está dentro do buraco, vai ter que escavar uma escada para sair do buraco. Aí vai cair areia no olho da pessoa, vai doer, vai ficar com a mão cheia de calo. Pelo menos vai desenvolver uma habilidade, vai se tornar útil para alguma coisa, vai conseguir resolver um próprio problema na existência. Então a pessoa começa a se desenvolver. O herói que está alimentando vítimas está destruindo, tá? Se você gosta de ser heróizão aí, só proteger demais e cuidar demais, você está criando uns bocó de argola aí, uns bobão. Uns bobão. Você cria teus filhos assim, teus filhos vai ser tudo bobão. Tá? Tudo bobão. Bobão mesmo, sabe? Bobão, bobão, bobão. Tá? E parte da culpa é tua. Por não estar deixando ele se desenvolver, passar pelo sofrimento do crescimento. Porque sim, existe um sofrimento, que nem eu falei, a vida não é, o sentido da vida não está na felicidade. Se a gente se pauta só na felicidade, a gente se ilude, a gente vai dar de cara com o muro, cedo ou tarde, eu só quero ser feliz, só quero ser feliz. Você não vai ser feliz 100% do tempo. E às vezes o teu sentido da vida está em negar a felicidade.
Presta atenção nisso. Às vezes o sentido da vida está em negar a felicidade. Vamos refletir nessa frase aqui, ó. Às vezes, o sentido da vida está em negar felicidade. Mexer no Instagram aí, galera. Quem gosta de ficar rodando Reels aí? Às vezes eu percebi que eu estava viciado nessa porcaria aí. Tô me policiando, quase que eu excluí meu Instagram esses dias. Por quê? Porque ela gera uma felicidade. Enche tua mente de baboseira, de coisinhas fúteis, teu cérebro reage a isso bioquimicamente, liberando dopamina, e você se sente feliz. A hora que você vê, você tá ali viciado no negócio. Mas aí o sentido da vida está em negar algumas felicidades. E aí, nesse negar a felicidade, o primeiro baque diante disso daí não é tipo, ai meu Deus, a coisa mais gostosinha do mundo. Quantas vezes você não se tornou escravo da felicidade? E às vezes, o se tornar escravo de muitas felicidades é o que está te impedindo de avançar. Percebe que a gente está indo numa conversa numa linha meio. Para pessoas com uma mentalidade um pouquinho mais fraca, acho que a gente está aqui numa linha negativa da vida, né? Ah, está falando de negar a felicidade. Não, a gente está olhando coisas maiores mesmo. Olhando coisas maiores, para que você não tenha uma vida rasa, uma vida superficial, para que você possa realmente descobrir o sentido da sua vida. Eu não sei qual é o sentido da sua vida, mas eu posso te garantir que, dependendo de quem você é quando você formula essa pergunta, você encontra respostas distorcidas. Você precisa entender algumas coisas sobre a vida. Entender sobre o que é realmente o sentido da existência. E muitas vezes está nisso, em negar a felicidade. Existem algumas felicidades que estão te afastando do seu sentido da vida. E tomar essa decisão, para tomar essa decisão, você precisa estar aqui na fase adulta já. Deliberadamente negar-se algumas felicidades em busca de coisas maiores. Uma decisão madura, né? Não é uma decisão de uma criança. A criança não consegue ter esse raciocínio, não consegue ter essa percepção. Então, quando você pelo menos chega na fase adulta, mentalmente falando, você saiu desse joguinho, vítima, herói, vilão, tá parando de fazer birrinha, você já entende que você é capaz de cuidar da sua própria existência. Daqui talvez fica mais fácil para você enxergar o seu propósito de vida. Mas eu ainda não acho que o propósito de vida está na fase adulta. Eu acho que aqui você consegue enxergar, sabe quando você está escalando uma montanha e de repente você chega numa parte onde você consegue enxergar mais para frente? E aí você fala, não, eu estou vendo ali talvez o que pode ser o cume da montanha. Deixa eu ver aqui a Patrícia. Estar plenamente para mim é parar de fugir e viver cada momento sendo. Deixa eu ver aqui, ó, Patrícia. Estar plenamente, ser uma pessoa plena, né, para mim, é deixar de fugir e viver cada momento, exato, sendo ele bom ou ruim. Então você está aceitando a vida, né? Porque nós influenciamos a vida, mas a vida influencia a gente também. Nós estamos nessa dinâmica. Nós temos influência sobre o externo, mas o externo também tem influência sobre nós. E muitas vezes a gente precisa só aceitar, processar isso daí, passar por isso. Em algumas situações são coisas positivas, em outros momentos são infortúnios. Mas esses infortúnios existem um motivo para estar ocorrendo com cada um. Talvez o sentido da vida seja por detrás dos desafios, não na frente deles, não fugindo deles, que é o que a maioria das pessoas fazem. Né? O sentido da minha vida é eu caminhar na felicidade. Eu falei, não, às vezes, vamos falar de sentido da vida mesmo? Talvez o sentido da tua vida seja na frente do seu maior desafio. Talvez o sentido da sua vida seja na frente, não, depois dele. Você não vai enxergar. O Alex comentando aqui, né? Quando eu era mais novo, queria ser web design. Quando eu era criança ou adolescente, Alex. Mas todos nós temos anseios aqui. A Maria Helena aqui, ó. Eu sei quem eu sou e eu quero transformar muitas vidas. Isso daqui de transformar muitas vidas, eu acho muito bacana. Porque eu acredito que todo o sentido da existência, todo o sentido de existência, na minha percepção, tá, Silas? Todo o sentido de existência, ele não pode ser sumariamente individual. Existência coletiva, nós participamos dessa humanidade, nós participamos desse planeta, nós participamos do mesmo momento dentro do tempo. Então não dá para a gente pensar numa vida
como sendo algo isolado. A gente pode pegar até os animais, pega um animal e tira ele, deixa ele extinto, isso vai afetar todo o ecossistema. E nós também fazemos parte desse ecossistema. Então, quando a gente começa a pensar aqui em transformar muitas vidas, a gente está com princípios aqui, Maria Helena, da próxima etapa do desenvolvimento. Mas, como a gente sempre fala, aqui existe uma próxima etapa, tá? Mas esse transformar vidas, ele só é possível se a pessoa já chegou na fase adulta. Não dá para você transformar a sua vida se você não sabe arrumar a sua cama, simbolicamente falando, sabe? Não dá para você transformar a vida se você não conseguiu transformar a sua. E não é ser a obra completa. As pessoas confundem isso daqui. Não, eu tenho que ser a obra completa. Eu só vou começar algo quando eu for a obra completa, quando, sabe, minha vida estiver 100%. Não. Mas eu falo de ter acesso a esse poder pessoal, que a fase adulta ela traz poder pessoal, poder muito forte, que é o poder de influenciar a sua própria existência. Então, a pessoa que está na fase adulta, se ela precisa de dinheiro, ela dá um jeito e arruma dinheiro. Se ela tem uma conta para pagar, ela dá um jeito e arruma uma conta para pagar. Ela não fica reclamando do governo, não fica reclamando, ela vai lá e dá um jeito. Ela tem poder. Se o filho está passando uma necessidade, é importante, vai dar um jeito. Se a esposa está precisando, vai dar um jeito. Aconteceu um problema, a pessoa perdeu, sei lá, perdeu o carro dela, ferramenta de trabalho. Ela vai dar um jeito. Ela vai lidar. Ela vai ser mais forte. Às vezes se abala emocionalmente por um tempo, mas retorna. É isso que compõe a fase adulta. Não é o que você tem externamente, mas sim como você age diante das situações externas. O seu preparo mental, o seu preparo emocional diante disso. Então, aqui você chegou na fase adulta, você entende que tem dor e que tem alegria. Quando tiver alegria, você regozija, quando tiver dor, você batalha. Porque você está de olho numa paixão, em algo muito maior. Que é o que dá o sentido para a sua vida, que dá o sentido para você enfrentar os momentos bons, aceitar e viver, na verdade, os momentos bons, mas enfrentar os momentos desafiantes. Então, para você pensar em transformar outras vidas, é importante a gente se perguntar isso. Será que eu estou passando boa parte, não é 100% do tempo, tá? Não vamos ser absolutos aqui. Será que eu estou passando boa parte da minha vida como um adulto, como um adolescente ou como uma criança? Porque sim, ninguém é perfeito, não é disso. Todo mundo aqui, eu também, eu acho uma criança tonta ali, que não um adolescente retardado, faz parte, faz parte. Não é esse absolutismo. Mas será que boa parte da minha vida está fundamentada numa postura adulta? O que é essa postura adulta? Se eu tenho um problema, o problema é meu, eu vou ter que resolver. É uma postura adulta. Se tiver que doer, vai doer. Se não tiver que doer, não vai doer. Tem que fazer tal coisa, eu vou fazer. Por exemplo, você vai lá e você fala, eu quero começar a fazer atendimentos. Tá? Quero começar a fazer atendimentos. E aí você vem e faz um treinamento meu, treinamento é agenda lotada. Eu falo, ó, faz A, B, C, D, E. Ou seja, são coisas que tem que fazer, são responsabilidades. Aí o que você faz? Não faz. Você acha mesmo que tem uma postura adulta? Talvez no emprego para outra pessoa você tenha uma postura adulta, mas e diante de você? Tipo, Silas, eu quero transformar vidas. Tá, você quer transformar vidas mesmo? Você está disposto mesmo, de verdade, do fundo do coração, está disposto mesmo? Porque se você estiver pensando como uma criança nisso, tipo, eu quero transformar isso, se você estiver pensando como uma criança, o primeiro desafio você vai desistir. O primeiro momento que você perceber que você não está dando conta, você vai ficar esperando um herói vir te salvar e você vai descobrir que não tem nenhum herói vindo te salvar e aí você desiste. O princípio dessa formulação de transformar vidas vem aqui dessa nossa última etapa aqui. Ele vem daqui. Deixar uma marca, né, na história de um jeito ou de outro. Seja em micro escala ou em macro escala. Mas a nível comportamental, você realmente está disposto? Eu te garanto, vale muito a pena. Porque eu vejo muito disso. As pessoas olham as glórias, ninguém olha os bastidores. Eu vejo aqui alguns rostinhos aqui que estão aqui, de pessoas que estão abraçando os bastidores, eu fico muito feliz, tá? Vocês sabem quem são. Fico muito feliz de ver o pessoal aqui nas trincheiras. Nas trincheiras disso, porque eu quero transformar vidas e esse transformar vidas, no seu caso, talvez seja parecido com o meu.
Por meio da PNL, por meio da hipnose, por meio de palestras, por meio de treinamentos. Talvez seja nesse mesmo sentido que você esteja caminhando. Mas aí existe toda uma questão que, se você não for adulto, você não consegue fazer. Vou ter que desenvolver tráfego pago, por exemplo. Vou ter que aprender, talvez, a criar site. Vou ter que aprender a mexer no Instagram. Eu não sei ainda mexer no Instagram, não sei nem o que é um Stories. Ótimo, não tem problema nenhum, não precisa saber. Você precisa aprender, se esse é o seu caminho. Então, todo desenvolvimento, ele vai ter aqui dois lados, né? Nós vamos ter aqui a glória, que a criança está de olho na glória. Ai, que bonitinho isso daqui que fulano está fazendo, está de olho na glória. O adolescente está de olho aqui nos erros. Errou isso daqui, falou uma palavra errada lá, confundiu uma palavra. Não sei o que tem, tá caçando o erro, é um idiota lá. Não é útil para nada e fica caçando o erro dos outros. Mas a fase adulta está de olho no... Uma palavra que todo mundo odeia, todo mundo não, mas muita gente odeia, né, nessa geração, trabalho. Trabalho. Então, a criança, ela olha para a glória de ajudar outras pessoas. Isso é magnífico, né? Ajudar. Porque existe uma ajuda real e existe os conselhos vazios, né? E eu estou aqui com o objetivo de trazer uma ajuda real para vocês. Abrir os olhos para que vocês possam entender pontos importantes. Pontos importantes para que vocês cheguem nessa fase. Além do adulto, que chegar no adulto é o mínimo que todo mundo deveria querer para si, né? Sabe? Trabalhar, servir, cuidar dos seus problemas, cuidar da sua vida, cuidar da sua família, conta da própria existência, não ficar com trambiqueiragem com os outros, não ficar enrolando os outros, não ficar com chororô por causa de coisas que fazem parte da vida. Quando você chega na fase adulta, você se torna uma pessoa ali mais egoísta, né? Você pensa mais em você, aí quando você cuida ali de você, tá focado no teu problema, ótimo. Pelo menos você deixa, não fica atrapalhando os outros, não fica enchendo o saco. Então é o mínimo que as pessoas deveriam buscar. É o mínimo. E é possível. Aqui eu não estou falando para você se tornar Jesus Cristo, não, tá? Buda, não estou falando nada disso. Que existe sim ainda um degrau abaixo aqui, tá? Existe um degrau abaixo aqui que eu já fico na dúvida se é para todo mundo. Aqui a gente vai colocar grandes líderes espirituais que movimentaram realmente a humanidade, grandes filósofos. Aqui eu fico na dúvida se dá para chegar. Não está falando disso. Está falando de chegar no mínimo aqui. E depois que chegar aqui, começar a mirar, talvez, o próximo estágio do desenvolvimento. Porque a sua vida, ela não... Você tem uma vida biológica que está passando. E você tem uma vida mental que talvez está estagnada. E se você não chega na fase adulta, aí vem aqui a maioria dos desafios que eu vejo da galera falando. Na hora que a gente fala do trabalho que tem que fazer, de desenvolver novas habilidades, desenvolver novas capacidades, o adulto ele vai lá, caramba, tem que aprender a mexer no Instagram, eu sou capaz de aprender, vou lá e aprendo. Tem que aprender a mexer no tráfego pago, vou contratar alguém, eu vou lá, eu dou um jeito, eu faço. Eu não tenho todas as respostas, não importa, eu vou dar um jeito, eu vou achar as respostas eu mesmo. Se não tem isso daqui, essa fase mental, a criança chega aqui e aí ela chama isso daqui de procrastinação. Procrastinação. Eu estou procrastinando, eu estou procrastinando. Não é que você está procrastinando. Você ainda não chegou no estágio mental de encarar isso daqui. Um adulto procrastina de verdade. O que você está fazendo é se sabotando. Você está se sabotando. O seu amadurecimento mental não te permite simplesmente executar uma tarefa com disciplina e ordem e organização. Não te permite. E aí você, isso é chatinho. Tem coisinha que é chata. E daí? É só essa pergunta. E daí que é chato? E daí? Mas daqui não é tão legalzinho, tá? E daí? Daí é conversinha de criança, sabe? Não é legalzinho, tá? E daí? Você é adulto? Tem que fazer? Tem. Então faz. Não é de ser gostosinho tudo na vida, é de fazer. Porque quando você faz as suas obrigações, cumpre com as suas responsabilidades, aí você tem a glória. E as crianças que estão na fase infantil, mentalmente falando, olham somente a sua glória e querem ali te copiar. Por isso que eu faço. Você
não se conhece como ser humano, às vezes o teu propósito de vida que você está pegando nem é teu propósito de vida, nem é o teu sentido de vida. Você só está vendo a glória de alguém que você acha legal de fazer igual. E é pesado eu falar isso daqui, porque tem uma galera aí, os concorrentes meus, não vou citar nomes, que entendem tudo isso daqui do que eu estou falando, só que ao invés de ensinar, eles usam isso daqui para ganhar dinheiro. Eles fazem você querer seguir o caminho deles para eles ganhar mais dinheiro. Entendeu? Enquanto eu estou falando aqui, talvez isso daí que você colocou na tua cabeça não é o teu sentido de vida, que você está olhando a glória. Vai olhar o trabalho. Vai olhar o trabalho. Estuda uma semana sobre vendas, tráfego pago, marketing digital. Ou você está esperando que você vai estudar um monte, certo? E alguém magicamente vai pegar você e vai te dar holofotes. Você está achando que é isso daí, que é tipo aqueles programas lá de TV, sabe? Tipo, seu talento lá, esse negócio de talento, essas coisas, sabe? Que eles vão lá e pegam pessoas anônimas que têm um talento muito bom, mas não tem marketing nenhum, não tem estratégia de venda nenhuma, e dão, alguns têm até um pouquinho ainda, e dão fama para essa pessoa de 5 minutos. Só que muitos, depois dessa fama, por não ter marketing, não ter fama ainda, não conseguem aproveitar essa fama. Alguns ainda conseguem. Você está achando que isso daí vai acontecer com você mesmo. É isso que você está esperando. Está esperando vir um herói. Não tem ninguém vindo para te salvar. Até porque essas pessoas que vêm para te salvar, para se conectar com vocês, existem essas oportunidades. Existem pessoas que me ajudaram, que, sabe? Só que eu também tinha algo para agregar para essas pessoas, né? Não era só conhecimento. Então, quando você constrói coisas sólidas na sua vida, essas oportunidades aparecem para você. Mas esse tipo de oportunidades, ninguém quer uma criança nesses momentos importantes e sérios. Entendeu? Entendeu ou não entendeu? Bonis, o apóstolo Paulo disse que tinha um espinho na carne. Quando ele pediu para Deus tirar, ele negou isso ao seu servo. Por que Deus negou essa pergunta? Por que precisa tirar o espinho? Esse espinho é bem simbólico, né? Como eu falo, nem tudo é só sobre alegrias. Nem tudo é só sobre alegrias. Às vezes é sobre sacrifício. Sobre sacrifício. E aqui, daqui para frente, a gente começa a entender essa palavra. Sacrifício. Eu acredito que vocês estão entendendo essa palavra aqui da forma correta, né? Sacrifício é o auto-sacrifício, tá, gente? Às vezes alguém distorce isso daqui e entende tudo errado. Não, é o auto-sacrifício. Daqui para frente a gente começa a deixar de ser tanto egoísta, ainda que a gente se auto-sacrifica por nós mesmos, na fase adulta. Eu me auto-sacrifico por mim, pela minha família, sabe? Ainda que a fase adulta, ela tem o ego muito forte aqui, na fase adulta. E como eu falei, se chegar aqui, gente, já tá ótimo, tá? Tá ótimo. Tá ótimo mesmo, de verdade. Você já vai gerar, mesmo você sendo egoísta, você vai ainda ser útil para a humanidade. Mesmo ainda sendo egoísta, você ainda vai ter um impacto positivo na humanidade. Só de chegar aqui, tipo, eu quero enriquecer para ganhar dinheiro, para ficar viajando. Esse processo de enriquecimento, se você fez de forma lícita, você vai ter ajudado algumas pessoas, abrir oportunidades. Então, aqui eu falo, aqui é o mínimo. Mas daqui para baixo a gente vai ter auto-sacrifício, né? Também. Só que aqui a gente tem o ego muito forte. Daqui para baixo, o ego começa a diminuir. Diminui o ego. E daqui, no último degrau, como é que eu posso dizer isso daqui de uma forma bem clara? Seria tipo, você não liga para essa vida. Você não liga para a sua vida. Simples assim. Você não liga para a sua vida. Você liga para a sua paixão, você liga para o seu propósito. Tudo por isso. Se você precisar morrer, por isso, o que você faz? Você morre, porque não está conectado com quem você foi, com o tempo de vida que você tem aqui. E quantas pessoas na história não morreram por algo maior. É por isso que eu falo que aqui já
Aqui tem um desapego total. A pessoa ela tá tão convicta de que essa vida aqui é tão singela, mas não é uma convicção de eu repito isso verbalmente. A pessoa acredita com todas as entranhas dela que todo o sofrimento que possa existir na vida não consegue afetar a pessoa, mudar a pessoa. Então aqui vem as provações, aqui não vem só o autossacrifício, mas como vem a imposição de provações. E não é você a autoimposição, mas a vida vai te impor provações que uma criança fugiria, um adolescente só reclamaria disso tudo, o ego evitaria, um adulto evitaria, não, fazer daí para quê? Não, estou aqui bem com a minha família, com as minhas coisas, tá ótimo. Às vezes aí para quê? Não, não precisa não, essas pessoas aí desse planeta que não tá nem aí para ninguém, tá ali para ele. Mesmo sendo egoísta, ele ainda consegue ter um papel útil. Percebe que o sentido da vida, se tem algo que é universal, é você evoluir mentalmente, é você amadurecer e ir para etapas de amadurecimento mais avançado. Como eu disse, eu não quero falar assim, não, vocês têm que chegar aqui no último. Não, isso daqui, vamos partir do pressuposto que você não escolhe, tá? Você já não se identificou com isso daqui desde quando você tinha, sei lá, 1 ano de vida. Se você já não se identificou, não é para você. Porque isso daqui não é você que escolhe, você já vem diferente, já é tudo diferente, é tudo diferente na tua vida. É uma pegada diferente. Então não está aqui nossa missão. Mas está em algum lugar entre aqui a fase adulta e a fase posterior a isso, onde começa a ter um autossacrifício, onde a gente começa a simplesmente entender que o sentido da vida não está somente nos prazeres, mas que sim, que vem os prazeres. Nós não estamos falando aqui de você ter um autossacrifício total de somente suportar todo tipo de dor e sofrimento na sua vida, eternamente. E a partir daí, como grandes líderes mundiais passaram, pessoas que marcaram a história passada, e a partir daí deixaram o seu impacto na humanidade. Não há necessidade disso. E nós provavelmente não fomos escolhidos para isso também. Vamos baixar o ego também, né? A gente não foi escolhido para isso. Se a gente fosse, já saberia faz tempo. Então, tornar-se uma pessoa melhor. Isso eu acho interessante. Tornar-se uma pessoa melhor. Sobre o propósito de vida. E esse tornar-se uma pessoa melhor, a gente vai chegar num ponto que vai sim, então a gente se torna uma pessoa melhor, a gente influencia o próximo. Isso gera felicidade, gera bem-estar, gera prosperidade. Isso influencia para quem pensa em família também, mas não só em família, às vezes em grupos, para quem trabalha em ONGs, essas coisas também. E pensa como se fosse uma família, né? Um microsistema onde você está inserido, não somente no macro, mas no micro ali que está mais próximo de você. E sim, se você tem saúde, as coisas vão ser muito mais fáceis para você. Óbvio, você está cuidando, está se alimentando bem, está se exercitando, isso vai influenciar no seu bem-estar, vai influenciar em várias outras questões também. Então, é importantíssimo estar pensando nisso daí também. Sobre conexão com a história da humanidade, todos nós estamos conectados com a história da humanidade. Quando a gente começa a se perguntar sobre isso, né, qual que é o meu peso na história da humanidade? Talvez fique mais claro para a gente saber qual que é a nossa direção. E quando você começa a se perguntar qual que é o meu peso na história da humanidade, ou qual peso eu posso ter na história da humanidade, você assume que você tem uma importância aqui. Então, no mínimo, você está na fase adulta. E essa é uma pergunta que eu trago para você. Tá bom? Qual o seu peso na história da humanidade? E responder de forma real, tá, pessoal? Não é tipo, eu vou mudar o mundo, tipo Elon Musk. Não. Quem faz esse tipo de comparação é muita uma criança, né? A criança ela vive em base de comparaçõezinhas, você que tem, tudo refém de ideias, né, infantilizadas, né? Tipo, eu vou me comparar e aí eu me sinto mal porque eu me comparei. Tipo, você não sabe nem quem você é, por isso você precisa ficar se comparando. Você é uma criança.
O adulto, ele sabe quem ele é, não precisa se comparar. O Elon, tem um cara ali que dirige Fórmula 1 melhor do que eu. Ó, então, eu toco violão, mas tem gente que toca violão melhor do que eu. E daí, sabe? Não faz diferença nenhuma. Você encontra alguém que toca um violão melhor do que eu faço? Eu aprecio a música do cara, ou da mulher, assim por diante. Mas ele é melhor do que eu, sim. Ele é melhor do que eu. E daí? Não, sabe? Eu sei quem eu sou. Então, não há essa necessidade. A mentalidade infantil, ele toca melhor do que eu queria ser melhor do que ele, mas não quer pagar o preço. Ter os dedos tudo calejado, as cordas de aço, não quer. Vai lá, toca o violão, faz uma nota dó por 2 minutos, o dedo começa a doer e para de tocar um instrumento musical. Qual que é o seu peso, pessoal, na história da humanidade? Uma reflexão. E quando a gente pensa do seu peso na história da humanidade, pensa assim no que você já fez até agora, no que você já contribuiu, em quais sentidos. Começa a tomar consciência disso. Quais foram os empregos que você teve? Se você é empregador, quais empregos você já criou? Quais foram os lugares que você frequentou? Qual foi a contribuição que você gerou para outras pessoas? Como que você ajudou, às vezes, as pessoas a amadurecer, as pessoas a encontrar caminhos? Quando você começa a olhar para o que você já veio construindo, para o que você já veio construindo, você consegue encontrar o sentido da sua existência. Porque o sentido da sua existência não está em mim, não está em ninguém que está aqui, está somente em você, na sua história. Quando você começa a olhar com mais atenção, com mais carinho, com mais compreensão e até mesmo compaixão para a sua história de vida, para as pessoas que estiveram na sua história de vida, fica mais claro para você entender qual que é o seu peso na história da humanidade, qual que é o seu peso nos lugares onde você frequentou. E a partir daí você vai encontrar pontos positivos da sua construção como ser humano, pontos negativos, sim, nós fracassamos, nós erramos. Quando a gente começa a entender, não, a direção minha é essa daqui, minha vida está me levando por esse caminho, é mais fácil para você saber o que realmente você precisa lapidar em você. Ou seja, o que você precisa trabalhar de fato em si mesmo. Às vezes a nível comportamental, às vezes a nível mental, às vezes você tem padrões mentais, porcarias, inveja, inveja, vícios, que talvez isso não se conecte de fato com sua verdadeira história de vida. Talvez você não saiba, né? Para que eu vou deixar de ser invejoso, né, Silas? Para que chega lá uma pessoa e prospera e eu vou lá e vou ficar só tentando encontrar defeitos na realidade da pessoa? Sim, tem defeitos, parabéns, você descobriu o óbvio. Você descobriu o óbvio, não tem, tem defeito, a vida de todo mundo tem defeito. Só que aí você, com o seu olhar invejoso, ao invés de admirar, de contemplar o sucesso alheio, você vai caçar o erro. Caçar o erro. Eu vejo um exemplo mesmo aqui. Eu lembro quando a gente mudou aqui para essa casa, a casa é bonita, mas tem o quê? Defeitos, certo? A gente trouxe algumas pessoas aqui mais próximas para estar conhecendo. Muitas pessoas, felizmente, contemplaram, aproveitaram. A gente teve um bom momento e assim por diante. Só que teve pessoas que chegou, nossa, a escada está fazendo um pouco de barulho. Aham, tá fazendo barulho. Tem defeito a casa. Entende? Aí só fica encontrando defeitinho na vida dos outros. Tipo, tem esse defeito. Tem defeito, gente. Eu já te adianto a ópera toda aqui, ó. Pá, se você caçar pelo em ovo, você vai achar muito mais do que pelo. Já te adianto a ópera toda, não precisa. Se você está tentando descobrir isso daí, eu já te adianto. Sim, tem defeito. Mas quando você fica com isso daí, caçando defeitinho, tipo, cara, caçar defeito está te conectando com o teu propósito de vida? Aí você vê uma pessoa que vai lá e prospera e, sei lá, financeiramente, vai, e ganha mais dinheiro. Às vezes o teu vizinho está lá na mesma situação que você, de repente, pum, prospera. Aí você vai lá e começa a inventar historinha, que eu muito isso daí, tá mexendo com coisa errada, aí fica tentando caçar mais defeito, aí, né, mas cheio de briga com a esposa. Às vezes você tá brigando com a tua esposa também, sabe? Caçar defeito, para mostrar que a vida da pessoa não é perfeita. Não, não é, gente, já te adianto, não é perfeita mesmo.
E aí você acha que isso daí é bonitão, isso daí tá legal, que não sei o que tem, e aí você enche o teu ego, né? Ah, eu sou bom mesmo, minha vida é perfeita, eu consigo achar defeito em todo mundo tá errado, só eu tô certo nesse planeta aqui. Que burrice! Que burrice! Isso é pensamento de gente burra. Burra. Por que burro? Porque se você fosse inteligente, tivesse um pouco de sabedoria na sua cabeça, o que você ia fazer? Ao invés de ficar caçando defeitos, você ia caçar virtudes. E quando você enxerga as virtudes nos outros, essas virtudes começam a fazer parte de você. Quando você caça defeitos nos outros, esses defeitos começam a fazer parte de você. Se tivesse um pouquinho de sabedoria, você parava de caçar e começava a caçar virtudes. Só isso. O burro caça defeitos. A pessoa que tem um pouquinho de sabedoria, um resquício de sabedoria ínfima, uma sabedoria ínfima. Ah, não, eu vou começar a entender essa pessoa que prosperou de vida, o que que fez? Ah, talvez ela estudou para passar num concurso e aí prosperou. Ah, começou a desenvolver um novo negócio, tá? Agora trabalhando com atendimento, se formou, se especializou. Será que tem algo útil disso que dá para mim pegar e implementar na minha vida? E aí você prospera também. A melhor forma de você prosperar é você seguindo caminhos de pessoas que prosperaram. Só que se você é burro, você fica só caçando defeitos, você não vê a prosperidade, você não vê a abundância, você não vê a felicidade, você só vê os defeitos. A vida, ela é uma obra de arte muito bonita. Só que ela, além de ser bonita, ela é adaptável. Adaptável aos olhos de quem vê. Então, para enxergar o belo, para enxergar a beleza da vida, primeiro você precisa enxergar a beleza dentro de você. E aí vem o autoconhecimento. Quando você se entende, quando você se enxerga, enxerga o belo em você, o belo na dor, o belo no sofrimento, o belo no trabalho, no servir, você começa a enxergar o belo da vida. E muitos dos probleminhas, dos desafios mentais de muitas pessoas, muitos deles, não todos, mas muitos deles, começam a sumir. Começam a sumir. Muitas coisas começam a perder sentido. Para alguém que está aqui nessa sala, faz sentido brincar de pega-pega na rua? Hoje, faz sentido? Faz sentido? Criança eles brincaram também disso. Eu brinquei quando era criança, vocês também brincaram. Faz sentido? Não faz, porque a gente evoluiu. Mas aí quando a gente vê crianças brincando, eu estava aqui, pelos vídeos da casa, as crianças brincando ali, né, de bola, nossa, que bacana, né? Legal, as crianças brincando e tal. Eu comecei a lembrar de quando eu era criança, eu fazia isso daí também toda noite, brincava lá na rua, voltava com o gelo tudo ralado, tudo sujo, que às vezes rolava no barranco. Hoje estava doido com isso. E era legal, né? E eu vendo aquilo e eu pensei, cara, mas daí não faz sentido mais para mim. Eu não tenho vontade nenhuma de ir lá e brincar com eles. Se fosse meus filhos, talvez, né? Que é um outro contexto. Mas sabe, eu entro lá, porque passou dessa fase. Quando você vai amadurecendo, muitas coisinhas, tipo invejinha, por exemplo, reclaminho de qualquer coisinha, procrastinação. Eu sei que dói falar isso, né? Procrastinação também, Silas? Também. Procrastinação também faz parte desse rol aí. Procrastinação não existe aqui na fase adulta. E às vezes você pode ser adulto trabalhando para outras pessoas, você precisa ser adulto diante de você mesmo também. E como eu falei, a gente não é 100%, eu sou 100% aqui na fase adulta, minha vida inteira, não. Às vezes você vai ser criança, às vezes você vai ser adolescente, às vezes para trabalhar para os outros você desenvolveu todo esse processo mental. Pum, tem crenças ali, consegue agir dessa forma, tem responsabilidade, é pontual, tem ética no trabalho, respeita todo mundo. Tem vários comportamentos ali que permitem você executar, faz o serviço, não reclama, às vezes está cansado, faz mesmo cansado alguma coisa que você tem essa obrigação. Vai lá e faz, pessoal adulto, normal. Só que aí, no outro ambiente, no ambiente do seu negócio, você ainda está agindo como criança. Ah, eu já vi pessoas que chegaram para mim e falaram assim, você podia mandar em mim, né? Como se fosse meu patrão. Eu não vou, o negócio é teu, a vida é tua. Você não precisa disso, você precisa se tornar adulto também, no seu negócio. Se tornar adulto. Ah, que é o Juliano. Nossa, quando comprei meu carro, o Mitsubishi, né? Primeira coisa que meu irmão disse, nossa, deve beber pra cá. É, deve beber mesmo, né, Juliano? Deve beber. Eu falo com o meu também, ele tem um apego emocional com um posto de gasolina. Muito apegado emocionalmente com o carro, com um posto de gasolina.
Vai lá, meia horinha depois está querendo voltar lá de novo. Faz parte, fazer o quê? Mas é isso, as pessoas vão ficar criticando, né? Falaram isso daí do meu carro. Nossa, deve gastar um pneu, né? Gasta mesmo. Gasta pneu, manutenção, gasta pra caramba. Se é isso que quer saber, gasta mesmo. Excelente. E as pessoas ficam nisso. Às vezes não estão fazendo por maldade, sabe? Não é uma maldade que está no coração da pessoa. Às vezes é, tá? Às vezes não é, é só imaturidade mesmo. Só a imaturidade de uma criança, a maturidade de um adolescente, é imaturidade mental. Às vezes é maldade, mas normalmente é imaturidade. Ah lá, quer dizer, não faz sentido. Ah lá, hoje eu brinco com a minha filha, aí é outro contexto, né? Aí é tá legal. Eu com a minha filha, eu sou criança de novo também, então, tô sendo tonto eu. Mas é isso. É, então vem a imaturidade, como eu falei, a inveja, ela é uma atitude mental de gente burra. Naquele contexto, talvez em outra pessoa pode ser super inteligente, mas nesse contexto emocional de lidar com as conquistas do próximo, a pessoa está agindo com burrice, nesse ponto específico. Às vezes a pessoa, sei lá, é doutora em física, vai, mas tem inveja. Então, nesse contexto, nesse comportamento específico, é um comportamento burro. Nesse ponto, faltou maturidade emocional, faltou evoluir a forma como se relaciona com outras pessoas também, com o sucesso alheio, porque você não está lidando somente com o sucesso alheio, você está lidando com o seu sucesso em relação a isso. Muito bem. Pessoal, qual foi o maior aprendizado que você teve hoje? Quero que você escreve aqui no chat. Até agora, qual foi o seu maior aprendizado que você teve? Eu quero saber como vocês estão processando essas informações aqui. Eu sei que cada um vai pegar essa informação de uma forma diferente. Eu aprecio muito isso, a forma como cada um aprende. Aprecio, eu gosto muito de ver como outros mapas estão pensando, como estão assimilando essas informações, como que isso aqui está conectando para cada um. E essa é uma reflexão válida para você também. Parar um tempo agora para escrever um texto, sei lá, com poucas palavras, bastantes palavras, não sei. Parar um tempo para escrever isso, para sintetizar esse aprendizado, essa reflexão que você está tendo. Então, escreva no chat para mim qual foi o seu maior aprendizado com base nessas reflexões que nós temos aqui. Precisamos nos observar e perceber onde posso melhorar e me tornar adulta. Essa é uma observação interessante, Jane, porque essa é a pergunta central, né? Onde eu posso amadurecer? Onde eu preciso amadurecer? Porque, às vezes, a gente alcançou a maturidade em algumas áreas da vida e a gente se dá por satisfeito com isso. Só que, às vezes, o que está impedindo a gente de viver plenamente o nosso propósito de vida, às vezes é um ponto que a gente não está amadurecendo, que a gente não quer amadurecer, que a gente está relutando relutando, 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 relutando um monte. E reluta, não sei se já teve algo assim que você relutou. Eu já tive algumas coisas assim que eu relutei pra caramba. Organização. Cara, eu odiava a organização, eu relutava para isso. Só que quando eu comecei a entender que para mim poder desenvolver o meu negócio eu precisava criar sistemas e organizações internas dentro do instituto, acabou essa relutância. Acabou na hora. Precisa disso? Então beleza, vamos fazer isso. Acabou. Bom, às vezes eu dou umas desorganizo um pouquinho, mas depois eu volto e organizo. O meu modus operandi natural foi treinado para ser desorganizado. Só que eu entendi, não, isso daí é importante, beleza, então vamos fazer. Sem choro, sem vela. Então, é identificar isso. O que eu estou agindo como criança hoje? O que eu estou chorando demais aqui? O que eu estou relutando? O que eu estou birrento? O que eu estou, sabe? Qual área da vida? Será que não é aí? Às vezes você precisa amadurecer? É uma reflexão interessante, já. Excelente. Vou ver aqui. Tá chegando um monte de mensagem, do jeito que eu gosto. Maria Helena, sobre o meu peso na história da humanidade, aprendizado Maria Helena. Me pergunto isso todos os dias. Quero deixar um legado, não uma herança. Que bacana. Essa é uma pergunta interessante, né? Qual que é o peso que eu já tive, né? A gente pode mudar o foco, né? Qual que é o peso que eu vou ter na história da humanidade? Pergunta. Qual que é o peso que eu tenho hoje? É outra pergunta. Qual que é o peso que eu já tive? Esse daqui, o que eu já tive, traz muito mais respostas úteis do que o que eu estou deixando agora e o que eu vou deixar depois. Às vezes é interessante, algumas pessoas têm medo de olhar no passado, né? Mas às vezes é necessário a gente olhar para o passado com os olhos adequados.
para encontrar, porque o passado nosso é uma fonte de recursos poderosos, de autoconhecimento e assim por diante. Tem coisas no passado que a gente tem que olhar com um olhar clínico-terapêutico, mas tem coisas que a gente tem que olhar no nosso passado com um olhar de resgate, de resgatar aquilo que está no passado e trazer para o presente, nesse momento. Aqui é onde só vejo no outro o que existe em mim quando tem maturidade mental. Espelho, né? A Maria comentou, nisso comentou, fez o comentário aqui. Interessante, só vejo no outro o que existe em mim. Exatamente. Nós somos tão limitados, né? Nós somos tão limitados, tão pequenos, né? Nosso ego, né? Chega e, não, nós somos super pessoas, não sei o que tem. Mas quando a gente vai olhar de forma objetiva, quando a gente olha de forma subjetiva, a gente acredita que existem pessoas grandiosas e assim por diante. Mas quando a gente olha de forma objetiva para o universo, a gente vai ver que sim, existiu ali uma dúzia de pessoas realmente grandiosas ao longo da história, uma dúzia, talvez um pouco mais, não, mas não é um número tão grande assim. E o restante de nós aqui somos, de certo modo, limitados. Tão limitados. A gente é cego, né? A gente tem uma cegueira parcial. A gente só consegue enxergar no outro o que existe dentro de nós. Uma pessoa que tem maldade no coração, toda hora ela acha que os outros estão querendo fazer maldade com ela. Uma pessoa que tem bondade no coração, às vezes é taxado de idiota, porque age com todo mundo como se todo mundo fosse bom. Nós só conseguimos enxergar nos outros aquilo que já está dentro de nós, aquilo que já existe na nossa experiência. Quando a gente amadurece, a gente consegue ter uma visão mais ampla. Olha o Juliano aqui, ó. Gostei muito do gráfico, essas questões de evolução, o sentido de amadurecimento foi muito bom. É um ponto central, né? Eu acredito que o sentido da vida, de modo geral, tá em passar por essas etapas devidamente, porque elas têm as coisas boas dela, né? A gente tem que passar por elas devidamente. Tem que chegar num ponto da vida que a gente entra na fase adulta e depois, se você quiser continuar, ir para o que a gente chama aqui de ancião, é onde você está dotado de uma sabedoria maior e você não está tão preso na sua existência. Você está mais conectado com conhecimentos, com sabedorias e assim por diante. E uma outra palavra que eu gosto aqui também é servo. Para quem fala aí, eu quero ajudar outras pessoas. Está falando de ser servo, de servir. Às vezes é isso mesmo. Um ancião, um servo, um ancião que serve. Isaías, essa reflexão mexeu com toda a minha estrutura mental. Porque a cada dia precisamos nos superar e viver uma coisa de cada vez. Top, Isaías. Bem. Viver o presente, encarar a vida. Priscila comentou aqui, ó, viver o presente, encarar a vida, não fugir dos problemas, buscar sempre evoluir física e mentalmente. Exatamente. O princípio desse amadurecimento é que cada fase dessa daqui tem um desafio. Entre a criança e a adolescência tem um desafio. Criança, quando ela deixa de ser criança, ela começa a entrar na adolescência, ela começa a perder o sentido em algumas coisas. Ela começa a questionar tudo, então ela tem uma mudança mental, uma forma diferente. Quando a pessoa sai da adolescência, o desafio dela é, de forma resumida, de forma simplificada, calar a boca. Sabe como você sai da adolescência e entra na fase? Quando você começa a calar um pouco a boca e ouvir mais. Você fecha a boquinha, começa a ouvir mais, começa a prestar mais atenção, começa a entender, além da sua visão de mundo limitada, começa a entender outras visões do mundo, aí vem um tipo de conhecimento a mais. Aí você entra na fase adulta. Na fase adulta, para essa parte de servo, vem o autossacrifício. O autossacrifício. Algumas coisas para você dar um passo para frente, algumas coisas ficam para trás. E esse autossacrifício é isso, vencer às vezes partes, é sacrificar partes de você. Eu tenho uma parte que procrastina, eu vou sacrificar ela. Eu tenho uma parte que é desorganizada, eu vou sacrificar ela. Eu vou construir um novo comportamento, eu vou edificar o meu eu. Edificar o meu eu. E quanto mais você avança aqui, você já começa a olhar além da própria existência, né? Além de si. Então aqui você começa a olhar para o coletivo como um todo. Quando a gente chega no último aqui, o teu fundamento está tão em outro plano
Porque a vida material aqui nem é chamada de vida. Então, na verdade, não é que não liga para a sua vida. Aqui é o que liga, importa-se com a única vida. Importa-se com a única vida. Uma forma para a gente tentar nomear o inomeável. Tentar explicar aquilo que foge da nossa concepção. Nossa concepção humana. Olha que forte isso. Às vezes o sentido da vida não está na felicidade, mas em negá-la. Negar as felicidades, negar os prazeres momentâneos para servir a algo muito maior. E às vezes é necessário essa jornada. Vocês percebem o quanto que isso daqui às vezes é contraditório, Alexandre? Imagina você falando isso daí para todo mundo. Mas, tipo, a gente chegou aqui, a gente entende o significado dessa frase de uma forma mais profunda, né? E a gente veio tecendo isso ao longo da nossa aula, né? Então, quando a gente fala o sentido da vida não está na felicidade, mas às vezes é negá-la. Negá-la. A gente entende o sentido que está por detrás dessa palavra, mas você percebe como que parece loucura isso, né? Imagina, dependendo da pessoa que você fala isso, a pessoa acha que você está louco. Não, negar, mas como assim negar a felicidade? A gente tem que ser feliz, só a felicidade que importa. Nem sempre. Cristiano aqui, observar, pensar, questionar, se comparar apenas com nós mesmos, ser o melhor a cada dia. A comparação, ela é um tema legal para a gente falar aqui. A comparação, ela é boa, tá, pessoal? Quando você olha com um olhar de admiração. E quando você está aqui na fase adulta. Porque quando você está na fase adulta e você se compara com alguém que está no degrau de cima, o que você faz? O que essa pessoa fez? A pessoa está acima de mim, eu estou abaixo dela, eu me comparo, tem uma distância entre a gente. O que está nessa distância? Trabalho. De alguma forma, alguma derivação de trabalho. Aí o que a fase adulta faz? Eu vou trabalhar se eu quiser alcançar isso daqui, por exemplo. Eu consigo ver uma pessoa que toca piano muito melhor do que eu consigo identificar, eu consigo me comparar e falar, eu estou abaixo dessa pessoa nisso. Só que eu consigo ter uma noção também do caminho. Xadrez, por exemplo. Eu gosto de xadrez, jogar xadrez. Um dos meus mentorados é grande mestre. Então, eu conheço a jornada dele. Eu sei o que ele fez. É bem simples. Ele estudou por anos, de 8 a 14 horas por dia, lendo livros e treinando. Por anos, né? Por um dia. Anos. Por anos. Eu sei, ele fez isso daí. Trabalhou, 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 trabalhou. Já conversei com outros grandes mestres também. O que eles fizeram? A mesma coisa. Sistema bem parecido. Não nasceram, tipo, bom, ó, você é mestre. Não. Eles treinaram, eles trabalharam. Então, eu sei que existe. Eu sei que a pessoa é muito melhor do que eu. E é bem fácil de provar isso daí. É só a gente jogar um xadrez junto. Eu vou ser destruído. Entende? Então, é óbvio. Não dá para questionar. Tipo, não, nós somos iguais. Não, somos. Nós não temos capacidades iguais. A capacidade dele, nesse ponto, é muito melhor que a minha. Eu sei que existe uma jornada. E eu sei que se eu seguir essa jornada, qualquer um de nós que seguir essa jornada, estudar o negócio com afinco, com método, 8 a 12 horas por dia durante anos, tem muita chance de chegar a um nível desse. Pelo menos próximo. Talvez melhor, talvez um pouco abaixo, mas dá para você se tornar um grande mestre. Nível nacional. Entende? Então, quando você está na sexta camada, você consegue se comparar e está tudo bem, porque eu olho para isso e falo, cara, que legal, a jornada dele é essa, eu não quero ser um grande mestre de xadrez, não quero. Mas que legal, se ele fez isso, o que dá para mim aprender com isso no meu propósito de vida aqui? Então eu extraio a virtude dele e coloco no meu mundo. O que ele me ensina com isso? Se eu quero me tornar excelente em algo, eu preciso de foco e dedicação naquilo. Entende? Então, a comparação para a sexta camada, como para a fase adulta, em alguns estudos também chamado de sexta camada, a comparação nessa fase adulta, ela é saudável. Por quê? Porque você sabe quem você é. Agora, a criança, quem está na fase da criança e se compara, olha como é que muda a comparação. A criança, ela olha para aquilo e ela não sabe que ela é capaz. A criança, ela não sabe trabalhar. Ela não é capaz de se trabalhar. Ela não é capaz de parar de procrastinar, ela não é capaz de fazer o trabalho árduo, por assim dizer. Ela não quer trabalhar.
Então, se ela não quer trabalhar, ela olha para isso e assusta e acha que nunca vai conseguir. Entende? A pessoa que está aqui na fase adulta olha e decide: eu quero isso ou não? Quero, então vamos trabalhar. Não quero, então não vou trabalhar. A criança ela olha e assusta: eu quero isso, eu quero, é bonito. Ai, mas o Silas veio aqui e falou de tráfego pago, eu não entendo nada disso. Meu Deus, o que, que eu faço? Aí começa a procrastinar e fica se sabotando e fica se enrolando e passa 10 anos a pessoa está na mesma. Por quê? Porque nunca trabalhou. Então percebe? Agora, o adolescente, o que, que ele faz? Ele compara alguém que está melhor e tenta destruir, né? Ah, que isso daí tá tudo errado, e os erros, e não sei o que tem, e fica xingando para tudo quanto é lado. Comparação é um processo natural da nossa mente. A gente está fazendo esse tipo de comparação. Só que dá para você fazer isso de forma saudável, quando você está saudável. Quando você está saudável, a comparação não é dolorosa. Ela é um aprendizado, você consegue extrair, aprender. Aí você não fica tipo assim, ah, mas a pessoa está na minha frente, e daí? A tua vida é tua vida, não está competindo com ninguém. A pessoa tá bom para ela, sucesso. Que ela continue na frente por mais um tempo para mim continuar aprendendo, porque se tem alguém na minha frente, a pessoa está me dando atalhos. Quem está no topo, sabe, no topo de algo, essa pessoa não tem ninguém para dar informação para ela, tá batendo a cara sozinha lá. Agora, quem está em segundo lugar consegue aprender quem está no primeiro. Então é até bom. Às vezes eu me questiono, será que vale a pena estar sempre ali buscando o primeiro lugar? Em tudo na vida? Em muitas coisas eu não quero estar em primeiro lugar. Estando abaixo do primeiro, mas conhecendo os primeiros já é importante para mim, porque já traz um monte de aprendizados úteis. Então, a comparação, ela pode ser positiva se você está no estágio mental positivo, que você não olha para isso daí e fica, ai meu Deus, agora eu não consigo, aí se assusta, e se assusta, e, ai, não. A hora que olha para o trabalho, a criança foge de medo. Tanto que o adulto e a criança tem muitos conflitos, né? A criança odeia, como no ambiente de trabalho, chega uma pessoa que está ali na mentalidade de criança e chega alguém que é adulto, meu Deus do céu, meu Deus, mas odeia, odeia, odeia com todo o sangue, com toda a força, com todo o espírito, odeia o adulto, odeia mesmo. A pessoa só fala de trabalho, só pensa em trabalhar, só pensa em não sei o que tem, e não sei o que tem, e não sei o que tem, e só quer alcançar a meta, e só quer alcançar o objetivo, e só quer não sei o que tem, e fica cobrando e tem exigência, não sei o que tem, e é isso aqui. Me odeia, me odeia. Claro, tem gente que passa do ponto, eu concordo. Tem gente que passa do limite mesmo. Às vezes, como eu te disse, aí o adolescente vem e foca no erro do adulto, que o adulto também tem erro. Às vezes passa do limite, mas aqui tem um conflito. E o adulto também não se dá muito bem com criança. Não se dá muito bem com criança. E o adolescente não se dá bem com ninguém, nem com ele mesmo. Vamos lá. O Cristiano, observar, pensar, questionar, se comparar apenas com nós mesmos será melhor a cada dia. É legal a gente comparar com nós mesmos nesse sentido de cobrança, né? Então, a comparação com cobrança a gente tem que fazer somente com a gente. Agora, a comparação com os outros com cobrança, não. Aí é comparar os outros buscando virtudes, qualidades, buscando capacidades, buscando estratégias, buscando modelos, buscando mapas. Isso daí vai ajeitar a sua jornada, principalmente se você trabalha, se você executa. Não fica só no mundo das ideias. Tem a criancinha que vive lá no mundo de Peter Pan. Adolescente também, né? Mundo das ideias no sentido pejorativo da palavra. Vamos lá. Se para trabalhar para os outros, se tem compromisso, por que não ter esse mesmo comportamento com o nosso negócio? É uma ideia bacana, Luciano. Então, às vezes, para trabalhar para os outros, assume ali posturas adultas, e no próprio negócio, às vezes, não. Então, e é possível esculpir isso. Aqui eu não estou falando de nada impossível, tá? Eu falei, chegar aqui na fase adulta, até se tornar aqui nessa parte de cérebro, não é impossível, não é inumano. Você não precisa ter nascido diferente, você não precisa, sabe? Não, é possível. Ah, mas Silas, não é tão simples. Quem está pensando isso, mentalidade de criança, que é tudo uma matinha e felicidade, que é só a glória. Adulto já não. Não é tão simples, mas dá para fazer, vamos fazer. Bem assim, constância e foco, faz sentido. Uma vida simples ainda é a melhor vida, sim. Concordo com isso. Quanto mais a gente simplifica a vida, melhor fica.
Top. Muito bem, pessoal. Pessoal, essa foi a nosso debate de hoje. Foi um prazer estar aqui conversando com vocês, tecendo essas ideias. Espero ter trazido questionamentos, né? Mais questionamentos do que respostas para vocês hoje. Espero que esses questionamentos permaneçam com vocês, para que vocês possam ir em busca das próprias respostas. Eu acredito que todos vocês aqui têm o potencial de agir com maturidade na fase adulta, e o adulto ele consegue encontrar as próprias respostas, encontrar os próprios caminhos. Então, o objetivo aqui central é trazer mais questionamentos do que dar respostas prontas. Eu sei que cada um aqui tem um destino, cada um daqui tem uma direção, cada um daqui caminha em rumo a uma jornada. Eu tenho certeza que com as perguntas corretas, a sua busca pelas respostas serão mais adequadas. E é isso, desejo uma boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês nessa nossa última aula dessa jornada de mentorias que houveram. Boa noite a todos, um grande abraço, até mais. Tchau, tchau.